Boa noite, meu irmão. É um prazer estar com você. Nós vamos começar o nosso culto cantando um hino ao Senhor, lendo a palavra, orando. Eu te convido já nesse momento, ler comigo o Salmo 92, do 1 até o 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. O nosso culto a Deus se dá por várias razões, mas o Salmo 92 nos lembra de pelo menos duas. Primeiro, porque Deus tem cuidado de nós. Nós nos alegramos com os feitos das suas mãos e exultaremos Ele aqui. O momento de cântico, o momento de culto, é momento de eu e você agradecermos a Jesus com a nossa voz, com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa inteligência, ouvindo a palavra, celebrando Ele com todo o nosso ser. E a segunda razão está aqui no versículo 5, que grandes são as tuas obras e os teus pensamentos profundos. Nós adoramos Ele porque Ele é o Deus que reina. Os seus pensamentos são maravilhosos, os seus planos são inescrutáveis e os teus juízos são insondáveis. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Senhor, estamos aqui para adorar a Ti. O Teu nome é excelso, o Teu nome é soberano. E nós carecemos que o Senhor venha aqui nesse momento, falar na nossa vida e nos instruir, Deus, para adorar o nome do Senhor. Abençoe esse tempo em nome de Jesus. Amém. Senhor, careço do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. De Jesus, das trevas e da luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. Senhor, careço do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Tempo de festa.
tempo de nos alegrarmos, porque nós sabemos que hoje Deus não habita mais em templos. Nós sabemos que mesmo no meio online que nós estamos reunidos, Deus está conosco, Deus está presente, porque nós somos casa de Deus. Então vamos agradecê-lo, louvando a Ele nesse momento. Nós somos casa de Deus. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Se eu olho pra trás não vejo mais nada. O teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Se eu olho pra dentro eu vejo um rio. O teu amor encheu meu grande vazio. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda, de tudo que um dia alguém sonhou. Infinitamente mais de tudo que um homem já pensou. Infinitamente mais. Se eu olho pro céu eu vejo uma casa. O teu amor pagou um alto preço. Se eu olho pro chão eu vejo uma rocha pra colocar meus pés a vida inteira. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda vi. Tudo que um dia alguém sonhou. Infinitamente mais de tudo que um homem já pensou. Infinitamente mais de tudo que um dia alguém sonhou. Infinitamente mais
nosso momento hoje aqui está em Marcos, capítulo 4, a palavra de Deus, versículo 26 a 29, um texto curtinho, mas com uma lição tão linda e tão preciosa para nós. Disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Depois dormisse, se levantasse, de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Senhor, estamos aqui agora para ouvir Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, esses dias aí a gente tem visto muitas pessoas ociosas. Tá certo que tem gente que tem trabalhado um pouco mais. Essa crise gerou um pouco mais de dinâmica no serviço, criatividade, e a pessoa tem trabalhado um pouquinho mais. Mas tem muita gente que diminuiu a carga horária de serviço, de trabalho, tem ficado um tempo assim mais ocioso. Prova disso é que eu conheço muita gente que está zerando série de Netflix aí rapidinho. Então temos tempo. Talvez nunca antes na nossa vida a gente teve tanto tempo disponível quanto a gente tem tido agora. Eu estou falando isso porque eu estava pesquisando esses dias, um site que estava mostrando para nós lá, uma reportagem feita, a quantidade de acessos a canais tipo Netflix, Amazon Prime, YouTube, canais de TV a cabo, e aumentou em 250% acessos à internet e também à TV a cabo. Então as pessoas estão passando mais tempo na frente das suas televisões, atrás dos seus celulares e por aí vai. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente pensa, puxa vida, mas não tem nada para fazer. E hoje o assunto que eu quero falar, que a Bíblia vai falar para mim e para você, é que mesmo nesses dias, Deus tem um trabalho para nós, Deus tem uma missão para nós. Quando a gente vai falar agora nesses dias de quarentena, de Covid, o assunto é sobre consolo, o assunto é sobre cuidado com você, cuidado com a sua vida, cuidado com a sua família, cultivo da sua fé, beleza. Mas hoje eu quero mudar um pouquinho o foco e levar agora o que Jesus quer de nós nesses dias. Nós não estamos conversando sobre colocar a alma na quarentena? E com a alma em quarentena, então, a gente tem que parar para pensar não só no consolo que Deus traz para nós, não só nos privilégios, mas também nas responsabilidades que o Senhor tem para a nossa vida. Então, pensando aqui nessas parábolas, o texto de Marcos, Jesus é um homem que está em ação. Talvez não tenha outro evangelho que Jesus trabalhe tanto quanto o evangelho de Marcos. Jesus é um trabalhador ativo no livro de Marcos. E ele começa, o narrador, João Marcos, um bom nome para você colocar no seu filho, hein? Ele começa narrando aqui a primeira parábola, no capítulo 4, a parábola do semeador. E a gente vê aqui que o semeador lança a semente cai no solo fértil. O coração bom é o solo fértil que dá 30, 60 e 100 por 1. Depois Jesus conta a parábola da candeia, que nada adianta colocar uma luz debaixo de um lugar, tem que pôr ela no alto para iluminar todos os lugares. Então a responsabilidade do cristão de ser luz no mundo tenebroso. Depois Jesus vai contar a parábola da semente, uma parábola que o homem lança a semente na terra e vai dormir, e sem saber como essa semente cresceu. Depois Jesus conta a parábola do grão de mostarda, que mesmo sendo um grãozinho tão pequenininho, se torna maior das hortaliças, uma árvore enorme. O que Jesus quer dizer com todas essas parábolas? Jesus está nos ensinando mensagens preciosas sobre o reino de Deus, do avanço do reino de Deus, do progresso do reino de Deus. E cá para nós, gente, talvez nos dias mais esquisitos que tem, são os momentos que Deus mais faz o seu reino avançar. Veja a igreja de Atos, perseguida, debaixo de uma situação tão estranha, mas a Bíblia diz que por onde ia os seus discípulos, a igreja crescia em Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Quem sabe Deus não está usando esse momento dessa crise mundial para fazer com que o reino dele se expanda na terra. E ele quer usar a mim, ele quer usar você, como a gente diz aqui na igreja. Deus, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo.
J.C. Ryle, que é um pastor puritano, ele diz para nós que o foco de estudar uma parábola não está nos detalhes, a gente não pode se perder nos detalhes da parábola, mas o foco é na lição maior, porque o que é uma parábola? A parábola é uma história que Jesus conta com princípios celestiais, mas com exemplos da terra. Então aqui Jesus utiliza muito ideias de agricultores, e a gente não pode se perder nos pormenores, mas sim naquilo que é importante. Esse texto não fala muito do trabalho do homem, fala mais do trabalho de Deus. Outras parábolas, Jesus fala bastante do trabalho do lavrador, aqui não. Aqui nós não vemos nenhum trabalho em preparação de solo, não se vê em falar em julgar nenhum nutriente na terra para que a terra esteja boa, não se aduba a terra, não se fala da chuva que rega a terra, não se fala de fertilização, de tirar ervas daninhas, nada disso. Talvez até aconteceu, mas Marcos não fala isso. Só fala que esse homem plantou e de maneira misteriosa a semente cresceu. Então eu queria tirar com você agora 2 lições do mesmo tema. Deus nesses dias tem um trabalho e uma missão para mim e para você. Coloca a alma em quarentena, isola o seu eu, aperta ele na parede e fala assim: minha alma, para de reclamar e vamos enxergar o que Deus está querendo para mim. Deus tem um trabalho para mim nesses dias. Deus tem uma missão para mim e para você. Não vamos ficar ociosos, temos o que fazer. E o primeiro desdobramento dessa lição é a seguinte: precisamos semear a palavra. Por mais que a semente tenha crescido aqui, gente, de maneira misteriosa, a gente sabe que isso não desobriga os servos de Deus de lançarem a semente. Para ter fruto tem que ter plantação, tem que semear. Tem que semear. E essa parábola vai falar para nós que nós devemos aprender, em primeiro lugar, aprender com Deus, que Ele é o grande semeador. Deus semeou na nossa vida a graça do Evangelho. Através da obra do Espírito Santo, do que Cristo fez na cruz, Deus semeou na minha e na sua vida a semente do Evangelho, da graça, do amor, da misericórdia. E assim nós nascemos de novo, nos tornamos nova criatura. Jesus nunca parou de semear. Você acha que Jesus parou de semear agora? Você acha que Ele não está fazendo a obra maravilhosa dele através da sua igreja? É claro que está. A palavra vai continuar a ser pregada. A Bíblia diz que o fim só virá depois que povos de todos os lugares do mundo conhecerem o Evangelho. Será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações. E então virá o fim, diz a Bíblia. Então esse apocalipse que a turma espera não está dependendo de uma crise econômica ou de uma crise da saúde. A vinda do Senhor está dependendo do avanço do Evangelho do Senhor. Deus tem uma missão para mim e para você. Então a nossa missão é levar a palavra, é semear a palavra. Então você está ocioso? Não, você tem muito trabalho pela frente, eu tenho muito trabalho. Levar a palavra de Deus para as pessoas que estão precisando. Nós não podemos deixar com que as pessoas partam dessa vida e morram sem ouvir a palavra, sem conhecer o Evangelho da salvação. Crises terríveis exigem de nós comportamentos assim, audaciosos, ousados. Aquela frase do W. Tozer que a gente costuma repetir, que o mundo medroso precisa de uma igreja corajosa. Então Deus tem um trabalho, Ele fala para nós aqui na pessoa desse plantador. A missão da minha vida e da sua vida é plantar a semente. Crente, cristão, servo de Deus, que não planta semente, não é servo de Deus. Charles Spurgeon já dizia, todo cristão ou é um missionário, ou ele é um impostor. Olha só, quando Deus, através de Jesus, escreve ali o seu livro de Atos, através de Lucas, que escreveu o livro de Atos, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Você imagina só, se você estivesse no seu último momento com Jesus aqui na terra, Jesus vai para o céu e você pode falar uma coisa para ele, a última coisa. Os discípulos perguntam assim, mestre, quando é que vai restaurar o reino de Israel? A última fala desse pessoal. Tanta coisa para perguntar. Eles perguntaram isso, quando é que nossa terra vai ficar boa mesmo? Quando é que o Senhor vai colocar tudo isso em perfeita paz e harmonia, igual o Senhor disse que vai fazer? E Jesus responde para eles assim, olha, não compete a vocês saber a hora, o tempo e o modo com que essas coisas vão acontecer. Não depende de vocês. Mas Jesus diz assim para eles, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito
Santo. Sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém e em toda a Judéia e na Samaria e aos confins da terra. As últimas palavras de Jesus registradas nos evangelhos e no livro de Atos têm a ver com a obra dele, com a obra missionária. Olha, pouco importa para vocês que dia eu vou voltar, pouco importa para vocês mesmo quando eu vou restaurar a terra, o que importa para vocês é vocês estarem cientes e conscientes de que vocês têm o Espírito Santo. Então, por favor, sejam minhas testemunhas. Por favor, não. Por favor, quem pede é nós, né? Ele ordena, sejam as minhas testemunhas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. Gente, talvez a igreja vai ficar um pouco mais ativa no trabalho agora, nesses dias difíceis. Mas quer saber? A missão da igreja é a mesma. Com coronavírus, sem coronavírus. Com crise econômica, sem crise econômica. A missão minha e a missão sua é a mesma. É levar o evangelho da salvação para os perdidos. Para quem está doente ou para quem está saudável. Para quem tem muito dinheiro ou para quem não tem. A palavra é a mesma. A palavra é acultural. Ela não depende do tempo, do modo, do acaso. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, quer sim, quer não. Seja um servo de Deus nessa terra. Prega, repreende, exorta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra. Ela é apta, para discernir os propósitos de Deus para a nossa vida. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e educação do homem na justiça. Portanto, meus irmãos, essa palavra nos ensina aqui que Jesus está ensinando aos seus discípulos que temos que plantar. E a segunda e última lição que a gente tem aqui é Jesus falando para os seus discípulos agora o seguinte: que mesmo que você plante, mesmo que você semeie e faça o seu papel, tem algo maior aqui, tem algo muito maravilhoso aqui, que surpreende todos nós. O desdobramento dessa lição, em segundo lugar, é que a gente não só planta, mas a gente tem que descansar no resultado da plantação, que depende de Deus. Tem um segredo aqui. Então, eu e você precisamos descansar no que Deus vai fazer. O que a igreja tem que fazer nesses dias? Pregar a palavra. O que ela tem que fazer depois que isso passar? Pregar a palavra. Eu sei que tem momentos que o mundo precisa mais de um trabalho social. O momento é agora. Por isso eu já te deixo aí a missão de nos ajudar com cestas básicas, com ofertas generosas para abençoar muitas vidas que estão precisando. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja muito séria com relação às finanças. Então você pode ter certeza diante do Senhor que cada dinheiro que você investir com a gente aqui vai diretamente para pessoas que precisam e não para os nossos desejos egoístas. Te convido, pode vir aqui, pode vasculhar o nosso caixa, que você vai encontrar a honestidade das nossas finanças. Então, se você quer ajudar e não sabe como, ajude a gente a ajudar outras pessoas. Mas além dessa ajuda social, Deus tem uma missão para mim e para você que é maior do que essa, que é levar a palavra da salvação, porque o pão mata a fome de hoje, mas Jesus mata a fome da alma. Agora, eu prego, o que mais? A Bíblia diz aqui para nós que o reino de Deus é um homem que plantou, foi dormir, e quando levantou, a semente germinou. Não sabe ele como. Meus irmãos, ninguém sabe como funciona o mistério da salvação. O próprio Jesus falou para Nicodemos: ô Nicodemos, você é um homem velho, barbado, isso aí é por minha conta. Sabe de tanta coisa, mas não sabe disso. O Espírito Santo é como o vento, ninguém sabe como funciona. Ele sopra de onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nós não sabemos como funciona. E que bom que nós não sabemos, porque não está na nossa mão. Está nas mãos do Senhor, então planta e espera. O mais Ele mesmo faz. Então, a mensagem é que Deus nos chama para a missão. E o nosso trabalho é plantar. O resto é com Ele. A questão do desenvolvimento, a questão do tamanho dessa semente, a questão do tempo, não depende de quem planta, mas depende do Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz para nós em Corinto que um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento? Só tem um. Quem dá o crescimento é o Senhor. O que me deixa maravilhado aqui é Jesus deixar para nós bem claro que o homem plantou, foi dormir. E acordando, a semente cresceu. Não sabe ele como. Gente, fala sério. Já plantou uma coisa hoje de noite, amanhã de manhã já tinha dado? Não existe isso. Difícil uma coisa pegar assim, de uma hora para outra. Mas Jesus fala para nós que o reino de Deus é uma obra sobrenatural, que só Deus é capaz de fazer prosperar.
Amém? Dá um amém na sua casa aí, um glória a Deus. O reino de Deus é uma obra sobrenatural, que quando Deus põe a mão, não adianta. Nada impede o avanço do crescimento do reino de Deus. E quem Deus usa? Ele usa eu, Ele usa a mim, Ele usa você. Não sabendo como, essa é a ênfase. O que Deus faz é algo maravilhoso. Isso é para nós um motivo de esperança, porque o controle do crescimento da igreja e do reino de Deus está nas mãos do Senhor. É Deus quem faz crescer, é Deus quem faz avançar, e o homem simplesmente não pode explicar, não pode entender. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero que depois que passar esse tempo todo, eu tenha visto um avanço espiritual na minha vida. Eu quero dormir, acordar e ver o que Deus fez na minha vida de maneira sobrenatural e maravilhosa. Porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu quero ver isso na igreja brasileira. Uma igreja mais santa, mais pura, mais animada, mais empenhada na obra de Deus, que ora mais, que jejua mais, que lê mais a Bíblia. Então nós estamos plantando a semente aí na internet, jogando em tudo quanto é lugar, nas redes sociais. E eu quero crer que depois que esse tempo passar, nós vamos abrir os olhos de um sono e vamos ver essas sementes todas crescidas, bonitas e belas. E uma grande colheita vem pela frente. Você acredita nisso? Que vem uma grande colheita pela frente? Quero crer que pessoas falam assim: olha, pastor, eu assisti uma mensagem outro dia na internet e eu coloquei no meu coração que depois que isso tudo passasse, eu queria fazer uma visita lá naquela igreja e agradecer por aquela palavra. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus. Eu quero crer que depois desse tempo difícil, Deus vai mandar para nós chuvas maravilhosas de bênçãos que vão regar a terra e vão regar a igreja do Senhor. Agora, o nosso papel é plantar e descansar, porque não depende do meu esforço, não depende da minha oratória, não depende da minha programação, não depende se é online, não depende se é desonline, não depende se é ao vivo, não depende se é gravado, não depende se tem boa qualidade de som, não depende de nada disso. Depende de Deus operar com graça, com poder e com maravilhoso poder e ação sobrenatural. Deus é quem dá o crescimento. Meu papel e o seu? Agora, depois de plantado, esperar, descansar, dormir. Nesse desespero todo, o homem plantou, dormiu. Quando acordou, tudo aconteceu. Mais uma lição. Deus faz do jeito dele, do tempo dele. Olha o que diz esse texto aqui. A terra por si mesma frutifica. Primeiro vem a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha o que Jesus está falando para nós. Ele pega o exemplo da natureza, que, por exemplo, aqui vamos falar do milho. O milho não pega da noite para o dia e fica pronto assim. Você planta o milho hoje, vai dormir, e amanhã de manhã você já está fazendo um bolo de milho. Não existe isso. Tem que esperar. Primeiro pega, depois frutifica, vem a erva, a espiga, depois o grão cheio. Assim, quando está maduro, vem a foice e faz a colheita. Deus está nos ensinando que nem sempre Ele vai trabalhar no tempo que a gente quer. Principalmente porque Ele não quer aumentar o nosso orgulho e o nosso ego. Às vezes passa um tempo grande para a gente entender os planos e os projetos de Deus. Mas a verdade é que quando a palavra de Deus é pregada, o Evangelho alcança corações, pessoas se convertem, o reino avança, o mundo cresce. Mesmo com esse tempo difícil, Deus opera. E Ele não quer aumentar o nosso orgulho. Por isso que Ele tem o seu tempo, o seu modo, o seu mistério. Mas a verdade é que uma hora o Evangelho vence. Na verdade, assim, o Evangelho nunca perde, ele sempre vence. Mas o tempo e o modo vem de Deus. E uma hora, Deus age passo a passo, até que cheguemos à medida da estatura de Cristo, da plenitude de varão perfeito. Então a linguagem da ceifa que está relacionada com a vinda do Senhor, pois logo logo o Senhor virá, vai resgatar todas as suas sementinhas espalhadas pela terra. Quando chegar o tempo, o nosso Senhor Jesus virá e ceifará o seu povo e há de os levar. E chegará o dia também, meus irmãos, que a vitória se aproxima, a colheita está chegando. Jesus falou para nós: erguei os olhos e vede, os campos estão prontos para a ceifa. Existe uma grande colheita que Deus tem para o seu povo. Basta-nos plantar a palavra e aguardar o que Ele vai fazer. Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Senhor, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Eu quero encerrar aqui, deixar duas palavras para você. A primeira é a seguinte: nesses dias de
desapontamento no seu trabalho, de estresse emocional. E às vezes você está até um pouco ocioso. Lembre-se de uma coisa maravilhosa aqui. O Senhor Jesus, na sua graça, no seu poder, plantou a palavra da salvação na minha vida e na sua. Nós não sabemos como, mas aconteceu. Da noite para o dia, aquele homem morto em seus pecados recebeu vida e vida eterna. E agora, a missão de Deus para mim e para você é que a gente plante essa palavra, essa semente nas vidas que estão perdidas ainda nesse mundo, com medo da morte. Mas a palavra de Deus está aí. Então a missão para mim e para você, a alma em quarentena, é pregue a palavra. Então vamos lançar a semente. Ligue, telefone, ore, dobre seus joelhos, mande mensagem, mas vamos investir pesado em lançar a semente, através de uma oferta, através de uma oração, através da pregação da palavra. Quando a gente for deixar uma cesta básica, fazer uma oração, pregar o evangelho, é tempo de nós lançarmos a semente. Em segundo lugar, vamos esperar e aguardar o que o dono da seara vai fazer. Porque logo, logo, essas sementes vão pegar, elas vão crescer, vai dar fruto, vai ficar maduro e a colheita vai vir. Você crê nisso? Logo, logo temos uma grande colheita a fazer. Que Jesus nos ajude. Em nome dele nós oramos. Vamos orar? Pai, tua palavra nos exorta a entender que nos meios dos dias difíceis, ainda assim, o Senhor tem um trabalho para nós. Não é tempo de abaixar a guarda. Não é tempo, ó Pai, de desesperar e parar de fazer. Pelo contrário, é tempo oportuno para levarmos a palavra, pois as pessoas estão carentes e sedentas. A igreja sempre teve essa missão e sempre vai ter, nos dias bons ou nos dias maus. Somos despenseiros da graça, servos do Senhor, escravos do teu reino. Usa a minha vida e usa os meus irmãos a levarem a semente da salvação. E por favor, ó Deus, não deixe que essa semente caia e se perca, mas permita que ela caia em solo fértil, que ela cresça 30, 60 e 100 por um. Que a gente feche os nossos olhos e descanse. E quando acordarmos, vejamos que a semente já foi, já pegou e o Senhor já trabalhou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparando pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Gente, ó, fecha a conta, passa a régua. Mais um momento nosso aqui, acabou. Vocês não sabem a saudade que eu tô de vocês. Saudade. Esses bancos vazios aqui deixam a gente tão borocochô, mas a nossa missão não para. Estamos pregando, estamos fazendo o nosso trabalho, porque a gente quer que você na sua casa aí se sinta bem. Se sinta bem fisicamente. Lave sempre a sua mão, deixa eu lavar a minha aqui. Um pouquinho de álcool em gel, ó, né? Dá aquele trato, tirar os vírus do cabelo também, passa no cabelo, dá aquele trato. Segundo, eu quero que você cuide da sua família. Tira um tempinho aí para orar pela sua casa. Também cuide da sua vida espiritual. Não deixe de orar e ler a Bíblia. Olha, se tem alguém na sua casa aí que não está assistindo o culto, para aí agora e vai puxar a orelha dessa pessoa. Fala assim, ô, por que você não está assistindo o culto? É tempo da família se reunir ao redor ali do sofá ou na mesa, ligar o notebook, o celular e vamos todo mundo adorar Jesus agora. Nada de cada um no seu cantinho, no seu celular, no seu quarto, não. Amanhã eu vejo, amanhã não. Agora, senta aqui e vamos todo mundo celebrar Jesus. Afinal de contas, se os nossos cultos não tivessem parados, você não estaria aqui no horário marcado para estar todo mundo celebrando a Jesus? É ruim que está em casa, mas também dá. Logo, logo vai passar e nós vamos estar aqui de volta. E a última palavra minha é o seguinte: lembre-se de ajudar as pessoas que precisam. Muitas pessoas estão sendo mandadas embora do seu serviço. Tem muita gente passando por crises emocionais. Deus tem misericórdia da nossa nação. Usa-nos, Senhor, para levar a bênção. Como a gente cantou no início, careço de Jesus, do seu amparo sempre. Muitas pessoas também carecem. Que Deus possa nos usar para levar a palavra para elas. Eu quero encerrar esse tempo com a bênção do Senhor na minha vida e na sua. Então, se você puder, feche seus olhos aí e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.